Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alcileia Freitas e estou aqui para mais uma videoaula. A nossa aula de hoje ela será na disciplina Cidadania Moral e Ética. Vamos estar trabalhando o assunto Os Amigos da Flora. Vamos estar utilizando o livro da página 78 à página 85. Só que antes de nós entrarmos no nosso assunto, nós vamos primeiro assistir a nossa chamadinha. Presta atenção no seu nome, hein? Vamos lá? A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Com a nossa chamadinha realizada, vamos ao assunto do dia, que é os amigos da Flora. Quem é amigo da Flora aí? Vocês sabem que é o amigo da Flora, meus amores? Não, pois nós vamos aprender agora. A tia vai pedir que você abra o seu livro na página 78. Vamos estar trabalhando da página 78 à página 85. O livro de Cidadania Moral e Ética. Muito bem. A flora é uma variedade de plantas de uma região, tá? A flora é a variedade de plantas da nossa região, do ecossistema, as plantas do nosso planeta, tá? É a variedade de vegetais que existe no nosso planeta. Então, nós vamos estar falando sobre eles, que esses vegetais, eles estão precisando muito da nossa ajuda também, sabe por quê? Porque a nossa flora ela está ameaçada, ela está muito ameaçada, ela está correndo grande risco de desaparecer do nosso planeta Terra. Vamos lá? Para começar, eu vou pedir que você preste muito bem atenção nessa leitura que eu vou fazer agora, que se chama Flora Ameaçada. Vamos lá, preste muito bem atenção. Nós chamamos de flora o conjunto de todas as espécies vegetais de uma região, ou mesmo do planeta inteiro. São as árvores e todos os outros vegetais que existem, cada um com suas características e predominâncias. Como já vimos, todos os ecossistemas do planeta eles estão ligados. Portanto, a preservação da flora da nossa casa comum é de extrema importância para a sobrevivência de todos os seres vivos que existem, inclusive nós, humanos. A flora também ela está mais que nunca ameaçada pela exploração dos recursos naturais, sem preocupações ambientais. O desmatamento e as queimadas, elas crescem a cada dia e fica muito difícil regular ou fiscalizar os grandes territórios. Por isso, muita gente se aproveita e destrói enormes áreas verdes, gerando grande perda para a sustentabilidade do mundo. Assim, muitas espécies vegetais estão em risco de extinção, ou mesmo extinta. Estão em risco de extinção, ou mesmo já estão extintas, já estão desaparecendo, né? Extinção é desaparecer do nosso planeta. Então, muitas árvores, muitas plantas a gente já não consegue encontrar mais. Além disso, ao lado da espécie vegetais vivem muitas espécies animais, numa grande teia de sobrevivência. Cada vez que se desmata uma área, os animais também sofrem.
e isso interfere nas mudanças climáticas e no agravamento do efeito estufa. A cada vez que vai se desmatando a floresta, cada vez que vamos cortando as árvores, que vamos tirando as árvores do nosso planeta, o que acontece? Acontece o efeito estufa, o aquecimento global, tá? Porque as árvores, elas servem para purificar o nosso ar, elas nos dão a sombra, elas nos dão alimento. Então nós precisamos o quê? Preservar o nosso verde. Então é necessário criar uma consciência ambiental que preserve todos os ecossistemas do planeta, nossa casa comum. Para manter a vida com qualidade e preparar o mundo para gerações que ainda estão por vir. É uma questão também de exercício de cidadania. Então, nós temos que estar cuidando da nossa flora, cuidar do nosso verde, da nossa vegetação. Por quê? Para a gente poder estar mostrando essa beleza natural para aquela geração que ainda está por vir. Se não cuidarmos, o que vai acontecer? Todas as árvores, todas as espécies vegetais, elas vão desaparecer. Aí vai ficar uma situação muito difícil. Não terá como controlar o efeito estufa, o aquecimento global. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, nós temos que ser o quê? Temos que ser amigos da natureza. Nós temos que ser amigos, né, dos vegetais, cuidar dos vegetais. E quando você vê algum vegetal sendo ameaçado, sendo queimado, sendo cortado, nós também precisamos denunciar, tá? Igual como nós fazemos com os animais, precisamos fazer com os vegetais, porque os vegetais também, eles têm vida, eles são seres vivos e eles precisam dos nossos cuidados. Ok, meus amores? Então vamos agora a uma atividade sobre este assunto. Atividade. Primeira questão, você vai responder as questões abaixo marcando um X, no sim ou no não. Letra A. Flora é o conjunto de plantas de uma região? Aí você vai marcar o X na resposta certa. Sim ou não? B. Algumas plantas se encontram em processo de extinção? C. O desmatamento não é um problema no nosso país? D. O reflorestamento, ele consiste em repor árvores nativas? Aí você vai marcar sim ou não, ok? Vamos à nossa segunda questão. Vou pedir que você observe bem esta imagem. Observa bem, nós temos aqui um homem com machado na mão, que está indo lá para o bosque. Nós já podemos observar que muitas árvores já foram cortadas, né? O que será que ele vai fazer com esse machado lá no bosque, tá? O que será que vai acontecer com esse restante de árvores? Então, você vai observar a imagem, vai fazer uma interpretação dela e escrever as suas conclusões aqui na linha abaixo, ok? A terceira questão, você vai falar por que a preservação do meio ambiente como um todo é uma questão ligada à cidadania. Na quarta questão, muitas plantas elas estão em extinção, né? Estão desaparecendo do nosso planeta, por quê? Por causa da ação danosa do homem, da maldade do homem. Então, eu quero que você circule as palavras causadoras do desequilíbrio ecológico. Você vai circular as palavras que estão relacionadas com o desaparecimento da nossa floresta, com o desaparecimento das nossas vegetações. Vamos lá, nós temos aqui desmatamento, ecologia, reserva florestal e queimadas. Você vai circular apenas as palavras que estão relacionadas com essa ação danosa do homem, que o homem utiliza para fazer essa maldade com a nossa natureza, tá? Nós vamos agora fazer a leitura de um texto. Vou pedir que você observe bem a leitura desse texto, onde vai falar sobre a importância de estarmos junto com a floresta. Nós sabemos que os índios, eles são os maiores amigos da natureza, porque tudo que eles precisam, eles tiram da natureza. E eles não maltratam a natureza, não agridem a natureza, tá? O que eles precisam, eles tiram. É da natureza que eles tiram tudo para a sua sobrevivência. Tiram seus enfeites, tiram os materiais para construir a sua casa. É da natureza, a natureza é a maior amiga deles, eles respeitam a natureza. Ok? Então vamos observar esse texto que foi extraído do livro, O Livro das Árvores. Foi organizado pelos professores lá de Ticuna, professores bilíngues, lá em São Paulo. Tá? Esse livro foi lançado pela editora Global no ano de 2000. Vamos lá. Presta atenção. A vida junto com a floresta. A nossa riqueza é a terra. Na terra podemos formar nossas aldeias, podemos cultivar nossas roças. Nos rios, igarapés e lagos podemos pescar.
Na floresta que cobre a terra, tem caça, remédios e frutas. Tem madeira para construir a casa e madeira para construir a canoa. Tem materiais para fabricar os objetos da casa, os brinquedos e os enfeites, as tintas para pintar. Tem materiais para fazer as festas, as máscaras e os instrumentos musicais, para fazer música. Da floresta vêm as histórias para contar e os espíritos que ajudam a cuidar. Nossa vida anda junto com a floresta. Tá, esse texto está falando uma verdadeira realidade, né? A nossa vida ela anda junto com a floresta. Nós precisamos da floresta, precisamos da nossa vegetação. Então agora nós vamos fazer uma atividade voltada para esse texto, ok? Vamos fazer uma comparação agora da chegada dos portugueses, quando os portugueses eles estiveram aqui no Brasil. Vamos lá. Agora observe e responda. Observe o texto anterior sobre a perspectiva de quem ele é narrado, certo? B. De acordo com o texto, tudo o que esses povos são está ligado à terra. Pensando nisso, eu quero que você comente sobre o fato de essas terras terem sido retiradas deles após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles retiraram essa terra de quem? Foram dos índios, né? Então, esse texto, ele está sobre a perspectiva, está sendo narrado sobre a perspectiva da vida indígena, da vida dos índios. A C. Como eles utilizavam a terra? Aí você vai dizer aqui, tá bom? A D. Os brancos, eles retiraram uma grande parte da terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da floresta brasileira? Aí você vai justificar sua resposta. Ok? E agora eu vou fazer a leitura para vocês também da Declaração Universal dos Direitos da Planta. A nossa floresta, ela também tem os seus direitos. Os seus direitos, eles estão escritos por lei também, que precisam ser obedecidos, precisam ser cumpridos. Ok, meus amores? Eu vou ler para vocês. Olha só, os direitos da planta. Artigo 1. Todas as plantas nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. O artigo 2. O homem ele depende das plantas e não pode exterminá-las. Tem obrigação de colocar a seu serviço os conhecimentos que adquiriu. O artigo número 3. Toda planta tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte de uma planta for necessária, deve ser precedida de cuidados para o transplante da espécie. Artigo 4º. Toda planta ela pertence a uma espécie silvestre, tem direito a viver livre com seu próprio ambiente natural, terrestre ou aquático, e a produzir-se. Todo corte de planta, mesmo para fins educativos, é contrário a esse direito. O artigo 5º. Toda planta ela pertence a uma espécie ambiental tradicionalmente na vizinhança do homem e tem direito a viver e crescer no ritmo e nas condições de vida e liberdade que forem próprios de sua espécie. Qualquer modificação desse ritmo ou dessas condições que foi imposta pelo homem com fins mercantis é contrária a esse direito. Artigo 6º. Toda planta escolhida pelo homem para a companhia tem direito a uma duração de vida correspondente à sua longevidade natural. Abandonar, esmagar ou queimar uma planta é uma ação cruel e degradante. Artigo 7º. Toda planta com ornamentação, principalmente em recinto fechado, tem direito à limitação razoável da permanência dessa ornamentação, bem como a adubação reparadora, a água pura e ao ar natural. Artigo 8º. A experimentação vegetal que envolve sofrimento físico ou danos irreparáveis à planta é incompatível com os seus direitos, mesmo que se trate de experimentação médica, científica, comercial ou de qualquer outra modalidade. As técnicas de enxertia que visem a preservação da espécie devem ser utilizadas e desenvolvidas. Artigo 9º. Se uma planta for criada para alimentação,
que o seja em solo previamente preparado, utilizando-se técnicas e elementos que permitam o seu crescimento natural e que jamais se altere o sabor característico da espécie ou se acelere a maturação dos frutos. Se uma planta for criada para transformação, o seu corte deve ser seguido do replantio de, no mínimo, 10 unidades da sua espécie. Artigo 10º. Nenhuma planta, fruto ou semente deve ser utilizado para divertimento do homem. As exibições de maneira imprópria ou chocante são incompatíveis com a dignidade da planta. Artigo 11º. Todo ato que implique a morte desnecessária de uma planta constitui biocídio, isto é, crime contra a vida. Artigo 12º. Todo ato que implique morte de grande número de plantas selvagens constitui genocídio, isto é, crime contra a espécie. A poluição, ela destrói o ambiente natural e conduz aos genocídios. Artigo 13º. As cenas de violência contra a planta, cortes, derrubadas e queimadas devem ser proibidas no cinema e na televisão, salvo se tiverem por finalidade evidenciar ofensas aos direitos da planta. Artigo 14º. Os organismos de proteção e salvaguarda das plantas devem ter representação em nível governamental. Os direitos das plantas devem ser defendidos por lei, como os direitos humanos e os direitos dos animais. Ok? Então, esses são os direitos da planta. Então, essa Declaração Universal dos Direitos das Plantas, ela foi concedida pelo professor universitário Adalberto Belo de Andrade, tá? Que foi essa que nós vimos agora, ok? Então, meus amores, assistam o vídeo com atenção, leiam os textos do livro de vocês com atenção, tá? Para poder estar resolvendo as atividades com sucesso. A nossa aula ela termina por aqui. Vamos todos ser amigos das plantas, vamos todos ser amigos da natureza, preservar a nossa natureza, tá, meus amores? Façam as atividades de vocês com capricho. Qualquer dúvida, mandem para a titia. Chamem a titia, hein? Beijo, crianças. Até a próxima aula.